E esta ideia também é uma ideia que nos vai acompanhar ao longo desta passagem. Parece estranha, mas já vamos ver o porquê. Ou seja, vivemos entre 30 moedas e sangue inocente. Não é uma passagem muito alegre, pelo contrário. Vamos ver algum desespero, mas espero que possamos ver esperança para além do desespero. Charles Hopper, ele vivia a vida boa. Um bom emprego, um excelente salário, uma segunda esposa muito mais nova e nada faltava. Os relógios caríssimos, o carro caríssimo, tudo aquilo que a esposa precisava para os seus hobbies de mergulho, fotografia, até que 2008 chegou. E 2008 mudou a sua vida. Ele foi despedido da empresa Lehman Brothers, deixou de conseguir pagar as dívidas acumuladas com um estilo de vida bastante dispendioso, inseguro em relação à sua esposa, face ao seu envelhecimento, endividado até ao pescoço. Charles suicidou-se enforcando-se. E é interessante porque há um estudo que defende que houve 6.566 suicídios a mais no período de 2008-2009. E se recordam, foi a grande crise económica, houve uma grande desvalorização do mercado imobiliário. E a questão que eu queria fazer, também para nos acompanhar esta manhã, é o que poderia dar significado à tua vida no meio de circunstâncias difíceis? O que é que precisarias de valorizar mais? O valor que damos ao imobiliário, às casas, é importante, sim. O valor que damos às pessoas deve ser mais importante. Mas o valor que damos a Deus é a questão mais importante que as nossas vidas vão responder e respondem. E como vamos ver hoje, poderá ser a questão mais trágica. Então vamos ler em Mateus 27, versículos 3 a 10. Temos aqui a passagem, mas quem quiser abrir a sua Bíblia pode fazer. Então Mateus 27, versículos 3 a 10. Dizem assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do Oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por esta oportunidade, por este privilégio. Queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir a tua ajuda para a compreendermos, para vermos como a podemos aplicar às nossas vidas, para podermos responder de forma correta àquilo que nos queres dizer esta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar por pensar nesta questão, nestes primeiros versículos 3 a 5, esperança no condenado. É interessante porque os U2, uma das minhas bandas preferidas, eles têm uma música que eu nem conhecia, Until the End of the World, até ao fim do mundo. E um dos versos diz assim: No meu sonho eu afogava as mágoas, mas as minhas mágoas aprenderam a nadar. Cercam-me e apegam-se a mim, sobem e transbordam. Ondas de remorsos e ondas de alegria. Eu tentei chegar àquele que tentei destruir. E esta música revela muito e retrata muito esta passagem de Judas, esta traição de Judas, aquilo que ele estava a sentir, aquelas ondas de remorsos a virem até ele que transbordam, que
que o fazem afogar. O desespero não costuma ser um bom conselheiro. Pelo contrário, o desespero tende a toldar o bom senso. Alguém escreveu que a esperança é viver hoje com a alegria emprestada do amanhã. E sendo assim, o desespero é viver com a certeza de que o amanhã não terá alegria. O reconhecimento do pecado é uma porta para o desespero. E estamos a ver Judas aproximar-se dessa porta e vamos ver o que é que ele vai fazer com esse desespero. E Judas faz duas coisas que vamos ver com mais atenção, que devem informar-nos e devem avisar-nos. Então Judas, ele devolve as moedas de prata que recebeu e Judas enforcou-se. Essas foram as suas duas ações, mas vamos ver o que é que está por trás dessas ações. E o versículo 3, ele começa por dizer sobre Judas o que o traiu. O que o traiu. Mas Judas não é apenas e só o que o traiu. Há mais por trás desta pessoa, Judas. Convém dizer algo mais. Judas é o que deixou tudo e seguiu Jesus durante 3 anos. Judas é o que viu os milagres de Jesus, vários deles, demonstrando a autoridade de Jesus sobre os espíritos imundos, sobre a doença, até sobre a morte, sobre a natureza. Judas é o que ouviu o Sermão do Monte. Judas é o que testemunhou as várias interações de Jesus com outras pessoas, nomeadamente, e para o caso de Judas, o jovem rico e Zaqueu. 2 exemplos que contrastam entre si na maneira como eles responderam a Jesus. Judas é o que tinha os pés lavados naquela noite, porque Jesus se ajoelhou aos seus pés e os lavou. Mas Judas é o que planeou a sua traição. E Judas é o que o traiu. E talvez esta tenha sido a última oportunidade que Judas deu a Jesus, para que Jesus se torne um Messias que ele queria. Ele andava à procura de um Messias, mas ele não o encontrou em Jesus. Talvez se no jardim do Getsemane Jesus tivesse distribuído espadas por todos os seus discípulos e se tivesse transformado numa espécie de D'Artagnan e os 11 mosqueteiros, talvez fosse esse o Messias que Judas quisesse. E talvez Judas estivesse a querer forçar que esse Messias saísse cá para fora. Um bocadinho como, eu não sei se já viram este filme, O Protegido ou O Inquebrável, Unbreakable. Esta personagem do Bruce Willis, ele parece ser super-humano, mas ele não sabe. Mas o seu filho começa a acreditar que ele é algum tipo de super-humano. Ou seja, ele nunca adoeceu, ele nunca partiu nenhum osso na sua vida, ele sobreviveu a um acidente de carro. E uma coisa que o pai costumava fazer era, na sua cave, ele costumava fazer exercício físico e levantar pesos. E certa vez, o seu filho, convencido que ele era super-humano, colocou peso a mais na barra. Ele colocou lá peso que não era suposto o seu pai conseguir levantar. O seu pai não sabia. E quando ele pega na barra, ele consegue baixá-la e levantá-la. E o pai pergunta ao filho: quanto peso é que tu puseste aqui? E o filho está de boca aberta. E o pai olha para os pesos e fica também de boca aberta. Ficam os dois surpreendidos porque ele de facto conseguiu levantar. E depois a seguir eles começam a adicionar mais pesos para ver qual é o limite deste super-humano. Ou seja, o Bruce Willis, ele não queria, ele não sabia que ele era alguém especial e o seu filho quis forçá-lo a admitir que ele era um super-herói. E talvez Judas quisesse ver esse Messias em Jesus e forçá-lo a vir cá para fora. Mas ele viu Jesus a ser condenado. Ele viu Jesus ser condenado. E em Judas vemos aqui nesta passagem sinais assustadores para nós. E há vários sinais que são assustadores. Em primeiro lugar, Judas sentiu remorsos, no versículo 3. Ou seja, ele sentiu-se mal pelo que fez. Mas não é equivalente a um arrependimento. Ou seja, não há um voltar atrás. É apenas um sentir-se mal por aquilo que fez. Em segundo lugar, Judas reconhece que pecou. Versículo 4. Ou seja, Judas reconhece que pecou e esta situação traz desespero.
Porque normalmente é isso que o reconhecimento do pecado faz connosco. Ou seja, deve nos levar, por um lado, ao desespero. Mas não deve ficar por aí. Mas Judas ficou. E Judas reconhece que Jesus estava inocente. O que não é o mesmo que reconhecer que Jesus é o filho de David, é o filho de Deus, é o rei enviado para salvar desesperados. Então Judas procura algum consolo, alguma atenuante talvez, aliviar o peso na consciência. E ele tem duas portas. Ele foi bater à porta errada. Versículo 4. Ele tem esta resposta. À porta que ele foi bater para receber algum apoio, conforto, consolo, e ele recebe apenas um: isso é contigo. Isso é contigo. Ou seja, Judas reconhece que traiu sangue inocente, ele procura abrigo naqueles que juntamente com ele estão a trair sangue inocente. E há uma solidão na vida de Judas, assustadora, por um lado, mas foi uma solidão que Judas procurou. Ele rejeitou o Filho de Deus e talvez Judas ache que o seu pecado não tem solução e que a única coisa a fazer é rejeitar o lucro daquelas 30 moedas de prata e terminar a sua vida. E Judas passou os últimos 3 anos da sua vida a ver pessoas desesperadas a encontrar esperança em Jesus. Pessoas desesperadas com o seu pecado, que não encontraram esperança em mais lado nenhum, que não encontraram esperança nos relacionamentos amorosos, como a mulher samaritana, que não encontraram esperança na realização profissional e financeira, como Zaqueu. Não encontraram esperança numa vida religiosa como Nicodemos. Então, o desespero do pecado diz-nos que chegamos ao fim das nossas forças, chegamos ao fim das nossas capacidades, precisamos de ajuda, precisamos de alguém. E Judas recusou-se a procurar esperança naquele que ele atraiçoou. Afinal de contas, o que poderia fazer um Messias condenado? O que poderia fazer um Messias condenado? A ironia está no facto de que aquela condenação do Messias não impede que ele possa ser fonte de esperança. Pelo contrário, o sangue inocente que está a ser traído é o sangue que nós precisamos que seja derramado no nosso lugar. É aqui que o desespero de Judas poderia ser transformado em esperança. É aqui que o nosso desespero pode ser transformado na esperança que nós precisamos. Não pelo remorso, e sim pelo arrependimento. E sim pelo arrependimento. Depois vemos os próximos versículos, 6 a 10, a esperança no desvalorizado. E podemos lê-los novamente. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Eu não percebo muito de economia, mas sei que uma das coisas que se verificava antes de 2008 era a sobrevalorização de quem pedia crédito. Eu lembro-me, na altura nós estávamos na Escócia e havia um banco, era dos bancos mais baratos, e era o banco que era conhecido por emprestar até 110% do valor que precisavas para uma casa, ou seja, podias comprar a casa, ainda te sobrava dinheiro para ir de férias ou remodelar a casa, ou seja o que for. Northern Rock era o nome do banco. E como veem, as ações desde 2000 até 2007 e o que aconteceu no final ou ao meio de 2007 com essas ações. O que é que aconteceu? O governo britânico acabou por ficar com este banco. Teve de ficar com ele. Em Portugal, nesse ano, o nosso governo também ficou com pelo menos 2 bancos, o BPN e o BPP. Houve um problema de avaliação e houve um problema de perda de valor. E a perda de valor causa grandes problemas. E causou grandes problemas ao nosso governo, problemas que ainda hoje estamos a ter essas consequências. A condenação de Jesus implica uma desvalorização de Deus pelo seu povo, que traz consequências. Foi assim na história do povo de Israel, e foi assim e continuava assim no primeiro século. De repente os líderes religiosos, os principais sacerdotes, mas parece que são uma imagem de integridade, de pureza, de obediência à lei cerimonial que
que fala em Deuteronômio 23:18. Ou seja, o que é que eles dizem? Não é lícito deitar este dinheiro no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. O dinheiro de sangue não pode ir para o tesouro, digamos assim. Em vez disso, vamos fazer algo para os necessitados. Vamos comprar o campo do oleiro para ser usado como cemitério para estrangeiros. Vamos usar este dinheiro como caridade para estrangeiros. Um uso aceitável do dinheiro proveniente de uma atividade abominável ao Senhor. Ou seja, perante uma grande injustiça, há uma preocupação com uma pequena lei sobre dinheiro. É impressionante. E Jesus acusou várias vezes os líderes religiosos. A determinada altura, Jesus disse: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, dão a Deus a 10ª parte da hortelã, do endro e dos cominhos e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas é que era preciso cumprir, sem desprezar as outras. Conselheiros cegos, vocês são daqueles que coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai destes religiosos que ignoram o mais difícil e importante, como procurar a justiça num julgamento que já tinham decidido que Jesus era culpado. Culpam aquele que é inocente e agora focam naquilo que é mais fácil e periférico, como o que fazer com 30 moedas de prata. Ai destes religiosos que vivem focados na sua imagem de integridade, nas pequenas coisas, e escondem as suas falhas nas coisas mais importantes e rejeitando o Deus por trás das coisas grandes e das coisas pequenas. Ai de nós que também fazemos o mesmo. Tentamos mostrar que somos pessoas íntegras nas pequenas coisas e escondemos a nossa falta de integridade nas grandes coisas. Mateus tem-nos tentado mostrar, por mais adversos que estes acontecimentos estejam a ser, nada é por acaso. E de alguma forma todos eles cumprem coisas que os profetas já tinham dito no passado, muitos anos antes, sob inspiração de Deus. E na nossa passagem, no versículo 9, Mateus menciona o profeta Jeremias, mas as palavras que usa parecem referir-se a Zacarias. E creio que de facto Mateus estava a usar ambos, estava a usar Zacarias, que já usou antes, e também Jeremias. E vamos tentar compreender um bocadinho melhor qual a ligação que Mateus está aqui a fazer. Ou seja, Zacarias 11, versículos 12 e 13, diz assim: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-me. Pesaram, pois, o meu salário 30, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso, lança isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as lancei ou arrojei ao oleiro na casa do Senhor. O que é que está aqui por trás desta passagem de Zacarias? Zacarias 11 apresenta-nos o pastor do Senhor. Ou seja, primeiro apresenta-nos um grupo de ovelhas que estão a ser cuidadas apenas para a matança. Ou seja, são ovelhas sem esperança. Ovelhas que têm 3 pastores que não cuidam delas. E aqui vemos a imagem da liderança religiosa do tempo de Jesus que não cuidava do povo de todo. E esta mensagem em Zacarias 11 diz-nos que há um pastor que vem, que é escolhido pelo Senhor, que é enviado para guiar estas ovelhas, mas elas rejeitam-no. Até as próprias ovelhas rejeitam o pastor enviado pelo Senhor. E este pastor demite-se do seu trabalho, da sua função. E ele é avaliado com base no seu salário, num mísero salário de 30 moedas de prata. Há uma pequena compensação, uma espécie de esmola, que eles dizem, olha, aqui está o teu valor. Ou seja, o pastor do Senhor, que procura o melhor para as ovelhas, é rejeitado e é avaliado com o mesmo preço de um escravo, 30 moedas de prata, que são lançadas na casa do Senhor a um dos oleiros que lá trabalhava. Então esta é a imagem que Mateus está a associar entre Zacarias e com Jesus. E ele depois usa também Jeremias 19, 3 a 6, vemos essa ligação, que diz assim, assim diz o Senhor, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei mal sobre este lugar, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal,
para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do figo de Inom, mas o vale da matança, o vale, o campo de sangue. Então, em Jeremias 19, vemos outra imagem que Mateus está a querer associar a esta passagem. Ou seja, a imagem de um Deus rejeitado pelo seu povo, um Deus trocado por outros deuses, um povo que chega a sacrificar crianças e a derramar sangue inocente, num lugar que passaria a ser chamado Vale da Matança. Ou seja, Deus está a ser rejeitado, Deus está a ser trocado por outros deuses, o Deus da religião, o Deus das aparências, o Deus da fama, o Deus do dinheiro. Mas talvez se Deus enviar até nós algo que lhe seja valioso, algo que tenha muito valor, certamente todos iremos ver o seu valor. Não, não foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus estava a ser mal avaliado por Judas, foi mal avaliado pelos líderes religiosos e é provável que também esteja a ser mal avaliado por nós. Nós iniciamos esta série de pregações quase no início do capítulo 26, quando Jesus está em Betânia. E há uma mulher que derrama em Jesus algo bastante precioso, algo bastante valioso, bastante caro. As poupanças de uma vida, que agora contrastam com uma pequena avaliação de 30 moedas de prata. Ela vê um elevado valor em Jesus. E um dos discípulos disse, isso é dinheiro mal empregue. O Evangelho de João diz-nos que esse discípulo foi Judas. Ou seja, desde então Judas não deu o valor suficiente, o valor que ele merece a Jesus. Aquela mulher, sim. Pedro afirmou em 26, versículo 33, que Jesus nunca seria um tropeço para ele. É claro que ele falha em permanecer acordado com Jesus no jardim, mas ele reage contra os soldados quando estes vêm prender Jesus. E porquê que estamos agora a falar de Pedro? Porque não é por acaso que esta passagem está a seguir à rejeição de Pedro. Ou seja, tanto Judas como Pedro fazem coisas horríveis para com Jesus. Ambos o rejeitam, o abandonam. Mas um deles, Pedro ou Judas, um deles tem um valor maior, ou melhor, atribui um valor maior a Jesus. Para um deles, Jesus apenas valia 30 moedas de prata. Para o outro, Jesus valia um pouco mais. Os religiosos seguem o padrão da história do povo, ou seja, a rejeição do pastor escolhido por Deus, que significa a sua rejeição. Judas sabia melhor, ele sabia que apenas remorsos não iriam resolver o problema, mas ele não queria um salvador condenado. Os líderes religiosos sabiam melhor. Tudo o que Jesus fez e disse, a forma como cumpriu a lei de forma perfeita, mas eles não queriam um Deus desvalorizado. E a questão que fica é, e nós? Que esperança temos num Salvador condenado à morte numa cruz? Que valor atribuímos ao Deus da Bíblia? A única coisa que poderia ajudar seria o sangue que simbolicamente escorria daquelas moedas das quais Judas se desfez lançando para o chão, das quais os religiosos se desfizeram comprando um cemitério. A esperança está na qualidade do sangue do condenado. É sangue inocente. É perfeito para substituir sangue culpado. O mercado imobiliário tem quedas. A velhice é real. As inseguranças surgem. Ondas de alegria e ondas de remorsos, como canta o Bono. Mas é possível ter esperança. Nós vivemos entre 30 moedas de prata e sangue inocente. As 30 moedas de prata são como se estivesses a apostar em ti para a vida. A tua vida faz sentido ou não, dependendo do que consegues ou não fazer, do valor que consegues ter ou não. O sangue inocente é a convicção que o nosso sangue é culpado e por isso precisa de se refugiar em alguém. Precisa de valorizar o Messias condenado para que Deus possa dar sentido à nossa vida. Nós vivemos entre a tragédia de valorizar as 30 moedas de prata e a esperança encontrada no sangue inocente derramado por cada um de nós,
que nos liberta e nos dá um valor. Dá-nos um valor que nenhuma circunstância pode tirar. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos-te pela tua imensa misericórdia e amor para connosco. Senhor, nós pedimos-te perdão pela forma como te temos avaliado, pela forma como avaliamos mais as nossas capacidades, aquilo que conseguimos fazer. Até que chega um momento em que não conseguimos, em que nos vemos perante a nossa incapacidade, em que nos vemos perante circunstâncias que não conseguimos ultrapassar. E, Senhor, quando vem o desespero, que possamos olhar para que, no fundo, é a nossa realidade. Nós somos pecadores, o nosso sangue é culpado, nós temos-te rejeitado, temos-te desvalorizado. E por isso nós queremos aproveitar esta oportunidade para te pedir perdão. E queremos aproveitar esta oportunidade para reconhecer que Jesus é, de facto, o condenado, mas foi condenado no nosso lugar. Ele era o inocente, o seu sangue era inocente e foi derramado por nós, no nosso lugar. E por isso nós agradecemos-te e por isso nós vemos agora esperança para a nossa vida. Independentemente da forma como tínhamos vivido até hoje, agora nós podemos ver esperança. Não em nós, não nas nossas capacidades, mas em ti, no Deus que nos capacita e que nos fortalece, porque nos dá a pessoa que nós mais precisamos, nos dá o seu Filho no nosso lugar. Agradecemos-te por isso, oramos esta manhã por cada pessoa aqui presente, por cada pessoa que está a ouvir, que tenha ouvido a tua palavra. E, Senhor, ajuda-nos no desespero, não bater à porta errada, não bater à porta que nos vai dizer, olha, arranja-te sozinho, mas na porta que diz, vem, entra, apesar de seres infiel, vem. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém.